Olá, estamos aqui para gravar o episódio 130 do PeitoCast. E a nossa convidada de hoje é a Verônica Linder. A Verônica, ela é jornalista, ativista, isso mesmo, né? Estou aprendendo essa palavra hoje, estou perguntando para ela se eu estou falando corretamente. Ela é lá do Rio de Janeiro e mamãe das gêmeas Bia e Alice, de 5 anos. Primeiro, Verônica, muito obrigada por ter aceito o convite. Nós já tentamos outras vezes, mas devido às nossas agendas não deu certo. Mas era uma pedida, tá? Já tinham. Eu sempre que eu coloco caixinha de quem que você querem ouvir as histórias de amamentação, seu nome sempre aparecia lá. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. E Obrigada. fique à vontade para contar a sua história de amamentação. Bem, eu sou a Verônica, eu tenho 37 anos, sou mãe de Bia e Alice, né? São meus amores. Nunca pensei, na verdade, nunca quis ser mãe, mas quando eu fiquei grávida, eu também não pensei em não sei, foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha cabeça. Que às vezes as minhas amigas até falam, e aí, o que você vai fazer? Não, conta comigo, aquela coisa, né, que a gente fica meio desesperada. E eu falei, não, isso não tá no meu plano. Não sei por quê, mas, enfim. E aí, sou mãe solo, sempre fui mãe solo desde a gravidez, quando eu descobri que estava grávida, eu já não tinha mais o relacionamento com o pai delas, com o genitor delas. Acho que é um nome melhor apropriado. E aí a gente desenrolou essa história aí de maternidade, de ser mãe. Agora elas estão com 5 anos e a gente tem uma relação super legal, né? Onde até esses dias a gente teve uma discussão e ela falou: Você não manda em mim! Essa casa também é minha! E eu falei: É verdade, eu não mando em você. Não mando mesmo, porque se eu falar vai dormir e você não quiser dormir, você vai ficar acordada, querida. Mas assim, né? E aí eu falei pra ela: Não mando em você, mas eu cuido de você. Essa é a minha função aqui, eu cuidar de você, não mandar em você. E é legal, assim, ver o passar do tempo, né? De tipo, daqueles dois bebês que não se mexiam para agora cheia de atitudes. E essa casa também é minha, você não manda em mim, eu vou assim, eu fico, tá Da bom, dependência para a independência. tá, querida, sabe? Já fizeram as malas para ir embora de casa. Eu fico, gente, eu pensei que isso era só na adolescência. Mas é tenso, mas é uma loucura. Enfim, essa sou eu, assim, tem um monte de coisa que eu sou, né? Mas eu sou bastante mãe de Bia Alice, em bastante tempo integral, né? Eu me formei em jornalismo e depois que minhas filhas nasceram, eu virei CDF da amamentação, porque eu fui fazer até a pós-graduação, porque eu falei, não vão me enganar, porque roubaram meu parto, né? Eu tive uma cesariana, fui submetida a uma cesariana, e eu falei, não vão me roubar a amamentação, eu vou estudar esse negócio. Aí minha mãe até que falava, ela, Verônica, eu nunca vi, porque eu sempre fui a aluna mediana, estudei para passar. Quanto é a média? 6? Vou tirar 6. 6? Não vou me esforçar a marca. Por que, né? Passa igual? Passa. Quem tirou 6? Quem passou 10? Passa. Não, 6. E eu fiquei doida mesmo. Acho que eu hiperfoquei naquilo dali. E me afetou muito, né? Enquanto ser humano, assim, entender a importância da amamentação, o quanto era ela definiria uma parte da saúde das minhas filhas, né? Eu não mamei. Eu tenho varezites, né? Sinusite, bronquite, rinite, ronúnea, fumo, impulsivo alimentar. Então, eu acho que isso me afetou muito, porque eu sabia qual é o preço que eu pagava, né? Por todas essas ites, a minha saúde. Eu pago com a minha saúde, a ausência da amamentação na minha vida, né? E eu acho que muitas coisas se começaram a se desenvolver. Eu falo sem parar, tá, Virginia? Você me corta. Não, fica à vontade. Já tem algumas perguntas aqui, mas está tudo anotado aqui. Olha, foi quando a minha mãe falou pra mim, né, na minha apojadura, na minha descida do leite, minha mãe falou: Ah, eu não tive leite porque eu tive mastite. E aí eu olhei pra cara dela e falei: Ela falou, não, não te amamentei porque eu tive mastite. Aí eu olhei pra cara dela e falei: Mas então você tinha leite. Você tinha muito leite, porque só tem mastite, mãe, quem tem leite. Ela, não, mas o meu leite ficou duro e secou. Foi assim. Sabe? Eu fiquei, cara, então calma aí. Então tudo que, tudo que já tinham me falado não é bem assim, né? E eu já tinha lido, eu estava num grupo que era o Falando de Amamentação Gemelar no Instagram, no Facebook, e uma Matrice, né? E aí foi os grupos que me indicaram, né, para eu poder amamentar, poder parir, não sei o que lá e tal.
Enfim, aí quando me roubaram, e eu, assim, eu li ali o grupo, porque eu acreditava que amamentar era instintivo, porque foi o que eu aprendi, o que eu escutei, o que eu vi acontecendo, né? E aí depois eu percebi também que eu nunca soube das histórias de amamentação das minhas amigas, ninguém ao meu redor, né? Então Não ninguém se fala sobre isso. não se fala sobre história, né? Você não conta. Ah, você mamou, você e como não uma lembrança, também ninguém pergunta, né? Então assim, como as pessoas também dão esquisito, né? Uma outra pessoa com uma atividade sexual em público, porque eu acho que a gente meio que finge que não é isso, né? Quando na verdade a gente precisa falar cada vez mais que sim, a amamentação faz parte da nossa sexualidade, né? E aí por isso que é um tabu tão grande também, poder amamentar em público, poder amamentar uma criança grande, né? E aí isso explodiu a minha cabeça, porque foi a frase da mãe, não tive leite, eu falei, mas teve mastite, eu tava com uma mastite, tava começando uma mastite, eu falei, caraca, mas é porque eu tenho leite, tá aqui dentro, eu tô sentindo ele aqui dentro, tá quente, sabe? Então tudo aquilo dali mexeu muito com a minha cabeça, me afetou muito, e eu virei a maluca da amamentação. Acho que eu passei 2 anos da minha vida, eu só falava disso. Ai, que desespero. E aí depois a gente entrou em pandemia, então eu falei, caralho, o que que vai acontecer? Porque eu fiquei 2 anos focada nisso, né? E agora uma pandemia, e aí dentro de casa, e eu continuei ajudando mulheres a amamentar, porque ainda teve isso, né? Tipo, quando eu percebi que é, que eu sempre fui questionadora, né? Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, ai, que saco, lá vem a Verônica de novo, ai, chata. Então, assim, eu não ia ser diferente com os médicos que estavam me atendendo das minhas crianças que saíram de dentro de mim. Então, eu fazia várias perguntas. E aí eu perguntava para as pessoas na internet, as pessoas na internet falavam, o médico vai falar isso, se ele falar isso, você responde isso. E eu falei, é isso mesmo, então, tô aqui, eu encontrei uma rede e eu me senti muito amparada, mesmo eu não sabendo nada que estava acontecendo, sabe? Falei assim, essas pessoas, eu posso confiar nessas pessoas, nessas mulheres, com essas crianças, né? E eu troquei de pediatra absurdamente, até encontrar um que prestasse, que não tivesse um folheto da indústria do leite na mesa, foi um caminhaço, né? Então, e junto com isso, eu fui reclamar na internet. Eu não era uma pessoa das redes sociais, eu sou jornalista, porém sempre fui jornalista do audiovisual, da edição de vídeo, né? Do atrás das câmeras completamente. Não me sinto confortável, inclusive, não é uma zona de conforto, é um lugar onde eu tô sempre ali, tipo, grava, apaga, e no final vai essa merda mesmo, porque não dá pra ser diferente. Então eu comecei a reclamar na internet sem saber qual era a consequência de reclamar na internet, né? Então isso também mexeu bastante com o meu psicológico, né? Então hoje eu vejo assim que foi uma transformação muito grande que eu não estava preparada. Eu acho que ninguém está preparado para uma maternidade, né? Nem aquelas pessoas que realmente se preparam. Mas mexeu bastante, assim. Então, hoje, eu vejo que eu ainda estou num reencontro muito grande, né? Dizem, o puerpério dura 6 meses, dura 2 anos. Talvez tenha o puerpério plus, o puerpério parte 2, o puerpério que vai te acompanhar um tempo ainda na vida, né? Enfim, mas é uma revolução, Bia, a lição é uma revolução, assim, na minha vida. Quando eu cheguei para contar que estava grávida na minha família, todo mundo falou, tipo, todo mundo ficou assim, para mim, sabe? Tipo, quê? Aí minha mãe, Verônica, eu esperava que você fosse presa, que você fosse morta, mas uma gravidez? Eu falei, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, alguém me apoia. Vocês vão me apoiar nesse negócio? Porque assim, não tô presa nem tô morta, tô grávida mesmo. Não sei se significa a mesma coisa, mas, né, estou aqui. É isso, assim, é um resumo que eu consigo fazer, assim, dessa história rapidamente. Verônica, no início você me falou assim, né, que você foi submetida a uma cesárea, né, já que roubaram o seu parto. Você começou a estudar depois disso sobre a amamentação, sobre a sua amamentação, ou durante a gravidez é importante a gente falar sobre isso, porque hoje, né, você fala sobre amamentação, você tem um livro sobre amamentação, depois ela vai falar disso pra gente, tá, gente? É, muitas pessoas, eu já tive a oportunidade de fazer curso junto com a Verônica, da gente estar junto, né, no ENAM, que é o Encontro Nacional de Aleitamento. Então, você hoje é uma referência no Brasil para o aleitamento. Mas me conta, você, Verônica, jornalista, grávida, você em algum momento foi orientada sobre amamentação? Não, nenhum momento.
Você grávida pensou na amamentação? Não, inclusive tem um post meu, assim, do início, assim, que eu falo, na maternidade, blá, 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 vou amamentar 3 meses, porque depois eu vou voltar a trabalhar, e aí minhas crianças vão ficar na creche. Assim, nunca nem Você fala isso é passou. interessante, que eu sou fisioterapeuta de formação e eu formei em 96, em 97 eu comecei a trabalhar com aleitamento. Logo, eu tive a minha filha e naquela época me perguntavam assim: até quando você vai amamentar? Profissional de saúde, hein? Profissional de saúde que já trabalhava com aleitamento. Não se falava sobre essas coisas naquela época. Aí me perguntavam, eu falava igual a você. Vou amamentar 4 meses, não, que eu vou voltar a trabalhar. Isso. Então, assim, os anos passaram, mas muita coisa continua. Sim, né? Porque na nossa política, né? A licença maternidade são 4 meses. E não sou bela recatada do lar, sou uma mulher que trabalha, sou da classe trabalhadora. Se eu não trabalhar, eu não como. Né? Então, na minha cabeça, como que eu trabalho com uma criança no colo, né? Ninguém vai me dar emprego. Então, o plano era esse. Só que quando nasceu, eu falei, cara, o plano não é esse. Né? Tipo, eu preciso continuar comendo, realmente, o que que eu vou fazer, como é que vai ser isso? E eu voltei a trabalhar, né, com 4 meses. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz algumas... é, não é artimanha a palavra. Adaptações. O que aconteceu foi, eu consegui 1 mês de férias, né? Tipo, não tinha tirado férias, então, tipo, eu vou trabalhar com 4 meses? Não, mais 1 mês de férias. Voltei com 5 meses? Não, peguei um atestado de amamentação exclusiva de 2 semanas, que também ninguém fala que existe, que você pode pedir, né? E aí, quando voltei falando, olha, não posso trabalhar todos os dias, gente, eu tenho 2 crianças. Como é que vai ser? Verônica, a gente... Porque assim, eu falei, vocês vão me tirar de 6 meses para tipo zero, para 8 horas fora de casa, como é que vai ser isso? Né? Então, assim, eu tive essa oportunidade de conversar, né? Então, assim, eu fazia um dia sim, um dia não. Então, tipo, eu também não tinha final de semana, não tinha 2 dias juntos. Eu tinha, era segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado. Então, eu ia trabalhando um dia sim, um dia não, 6 horas por dia. E aí, a empresa que eu trabalhava tinha geladeira, então eu podia fazer essas extrações de leite, né? Vivi assédio, né? Obviamente, de tipo de um cara que estava sendo mandado embora, olhar para mim e falar: uma das coisas que eu mais vou sentir saudade é ver os seus peitos tirando leite no estoque. E aí eu olhei para a cara dele e falei: é por isso que você foi mandado embora, querido, porque você não tem respeito por ninguém. Né? Você não pode falar isso para as pessoas. Então eu sinto ali que também foi uma construção, né? Tipo, até o poder responder isso para uma pessoa foi muito dolorido, porque, né, tipo, caralho, eu sou inadequada para esse lugar, eu não posso nem estar no meu trabalho, né, que eu adorava, que eu trabalhava, eu era subgerente de loja na época, eu tinha largado tudo para viver da minha arte. E aí eu tinha ido, né, trabalhar em loja, não sei o quê, e eu falei, cara, eu não tô cabendo nem aqui é onde eu cabia antes, né, porque até a minha maternidade, ou ela vai falar assim, você é mãe? Você tá, eu já tô dando trabalho aqui, trabalhando um dia sim, um dia não, diferente de todas as outras pessoas que já tiveram filhos, por exemplo, né, e agora também vou ser assediada pela minha condição materna, sabe? Então foi bem complexo, assim, também entender isso, né? Enquanto eu tirava leite, enquanto eu amamentava. O que Sim, que você sim. Ô, responde? Verônica, e nesses, não deu, com essas adaptações, com a questão, né, a gente pode dizer aí, da mudança da flexibilização, acho que a melhor palavra é isso, a flexibilização da sua carga horária, do seu trabalho, deu para manter o aleitamento materno exclusivo 6 meses? Foi possível? Foi possível. Foi possível porque houve diálogo com a empresa onde eu trabalhava, né? E aí eu fiquei lá até os 11 meses delas. Porque foi quando eu falei, cara, não dá para eu ficar. Porque aí foi isso, né? Foi subindo o tempo de trabalho também, até que eu estava de novo Sim. fazendo 8 horas de trabalho, só que 10 horas longe de casa. E aí o que estava acontecendo é que eu estava terceirizando para minha mãe e para o meu irmão o cuidado com elas. E eu tinha todo um trampo, porque além de amamentar a madrugada inteira, porque aí elas compensavam a minha Hum, ausência, né? Existia essa compensação, e óbvio que existia essa compensação, então eu ficava muito cansada.
né, durante o dia, e durante o dia eu também estava tirando leite, então era uma exaustão eterna, que eu acho que eu pago essa conta até hoje, né, porque foi, tipo, assim, eu sempre dormi muito pouco, sabe, Virginia? Então, assim, quando as pessoas falam de privação de sono, eu até não me arrisco muito a falar, porque eu sempre dormi, tipo, 4, 5 horas por dia. Eu meditava muito antigamente, hoje em dia não menos, bem menos, aliás, bem zero, né? Na Uhum. verdade, deveria voltar. Então, assim, eu às vezes, de madrugada, eu estava dando mamar para elas, eu sentava, eu ficava meditando, elas acordavam, eu tinha uma almofada, né? E eu botava elas na almofada, elas mamavam e eu continuava dormindo, aí eu meditava durante o dormir. Então, assim, a privação, ela começou a acontecer quando eu voltei a trabalhar e aí elas compensavam essa noite comigo e de dia eu também extraía leite, né? Então, assim, eu fiquei viciada em extrair leite. E é isso que aconteceu. E depois eu tinha uma amiga, que era a Raquel Iose também, que era mãe de gêmeas, que trabalhava, que ela é médica, ela trabalhava no esquemas 36, 24, e ela falava, Verônica, a gente precisa fazer um grupo das mulheres viciadas em extrair. Porque libera ocitocina, né? Então, assim, você fica assim, só uma espremidinha, só mais um. Aí eu fiquei, gente, tô ficando maluca, tô ficando doida, eu tô cansada, tô exausta, mas às vezes eu acordava no meio da madrugada, elas estavam dormindo, eu falava, vou extrair um pouquinho de leite, porque aí eu deixo pro dia seguinte, porque aí eu vou sair, aí é bom que elas vão ter leite e tal, e eu comecei a ficar meio doida, sabe? Eu falei, cara, isso não é saudável para mim. Eu não tenho como abrir mão delas, mas eu tenho como abrir mão do trabalho, porque eu fiz a almofada. E eu fiz uma almofada de Isso. amamentação. É, A assim, pergunta é essa: como que surgiu a almofada? surgiu porque, na verdade, eu tinha uma almofada comum de amamentação, aquelas bem moles, tradicionais, e eu usava mais 5 almofadas para conseguir erguer, né, o tamanho. E era novembro, né? Minhas filhas nasceram em novembro, no auge do calor, no verãozão do Rio de Janeiro. E aquele monte de almofada não dava para ficar. Eu ficava suada. Uma vez elas mamando e tal, eu falei: caraca, minha virilha está coçando. Como é que eu coço a minha virilha? Eu tive que chamar a mãe, por favor, coça aqui a minha virilha. Eu falei: cara, acabou a dignidade, né? Acabou a dignidade da pessoa, não quero mais. Ô, E aí, ô, Verônica, só uma pausa aqui. Você sabe que lá em Minas a gente tem um. Quando você está assim numa conversa tal, e você quer falar para a pessoa assim: vai, vai cuidar da sua vida, sabe o que a gente fala? Coça minha virilha. coça a minha virilha. É isso, sabe? Tipo, mas é isso. Pelo amor de Deus. É horrível. Ótimo. Só uma. Isso. Aí, tipo, aí eu fui reclamar, né? Reclamei pro meu grupo de amigos. Nesse momento, meu Instagram era fechado. Tinha lá meus 300 amiguinhos, estava ali reclamando, mostrando minha vida, como minhas filhas eram fofas, maravilhosas. E eu falei, gente, tô aqui com muito calor e tal, barará. E o que aconteceu foi, eu travei minha coluna. Um belo dia, Hum, domingo, no sábado, na verdade, foram 35, eu amamentei 35 duplamente vezes. Então, tipo, cada vez que elas mamavam sozinhas, é, era assim, são 35 mamadas. Mas elas mamaram 35 vezes sozinhas também. Então são 35 duplas e 35 a Bia, 35 a Alice. 105, gente. Isso. 105. E aí, obviamente, a minha coluna não aguentou no dia seguinte, né? Porque assim, Não não sei qual foi que haja coluna. não, é o salto de crescimento, é o pico de crescimento. Aí você lê, não existe pico, não existe salto, é desenvolvimento da criança. Cada hora chama de um nome. Eu falei, se é pico, se é salto, eu não importa. O que importa é que travou a minha coluna, eu não me mexo mais, eu não consigo. E aí eu deitei de bruços. Quando eu deitei de bruços, não tinha nada que me conseguisse fazer virar. E era domingo, aí minha mãe conseguiu acho que foi uma quiropraxia, alguma coisa praxia lá, que foi lá, me instalou toda, fez umas sessões de moxa, um negócio da acupuntura na minha orelha, e aí eu consegui sentar. Aí eu falei, cara, isso não dá pra continuar assim, vou morrer. Né? E aí uma amiga minha morava em Nova York e falou pra mim, Verônica, tem uma almofada aqui que é maravilhosa. Falei, pois me mande essa almofada maravilhosa aí. Chegou a almofada maravilhosa. Em 3 meses, a almofada maravilhosa afundou inteira. Por quê? Porque a espuma, a densidade das espumas que existem hoje em dia no mercado, elas são moles. Eu não sei para que servem as almofadas, sinceramente. Quem fez foi homem. Tá lá no registro da NPI. Quem registrou foi um homem. Então, óbvio, ele não amamenta, como é que ele vai fazer? Né?
Então, assim, e aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma almofada pra mim, uma almofada onde caiba as minhas filhas, o corpo dela todo, né? E o que aconteceu comigo também foi mãe de primeira viagem, gente, eu nunca tinha pegado um recém-nascido no colo até as minhas crianças nascer. Então, assim, eu não era a pessoa de, ai, fofinho, bonitinho, não. Eu falava, não, deixa aí, isso quebra, isso cai, sabe? O que aconteceu? Minha criança, eu botei ela na almofada e ela rolou. Rolou, Oh, caiu na cama, Bia, ela era desse tamanho, gente. Não, desse tamanho assim, meu antebraço, desse tamanho. Ela rolou e ela caiu, tem a parede, né, a cama, e ela caiu com a cara ali enfiada entre a cama e a parede. Só que a Alice estava desse lado. E aqui desse lado não era cama, era chão. Eu falei, caralho, não... Aí se eu me virasse para pegar a Bia, era capaz da Alice rolar também, cair. Eu falei, caralho, como que as almofadas não têm uma borda? Sabe? Uma borda de segurança, tipo assim, para você conseguir fazer esse movimento aquele jeito, tu quer pegar um telefone, um controle, uma coisa que caiu aqui. Tu não pode. Como é que tu faz? Né? Tu tira a criança? Porque mãe de gêmeos, gente, devia nascer mais dois braços junto quando nasce duas crianças. O que tu faz? Né? Eu brinco falando, pô, se eu tivesse uma filha só, eu colocaria uma mochila nas minhas costas, eu estaria por aí viajando, mas com duas, eu não consigo carregar. Né? Então, assim, como que uma pessoa carrega mais duas pessoas e mais um monte de coisa, sabe? Então, assim, aí eu peguei e falei, mãe, eu preciso que você fique. Elas tinham 5 meses nessa época que eu fiz. Não, elas tinham 3 meses quando eu fiz a almofada. Preciso que você fique aí. E nesse momento, assim, era 4 horas fora de casa, vou morrer, meu peito vai explodir e eu vou precisar ir para emergência. Né? Então, eu fui no centro da cidade, comprei a densidade da espuma que eu gostaria, eu não sabia costurar. Então, eu cortei, comprei o pano, peguei cola quente, colei e falei, é assim que vai ser. Eu vou fazer essa almofada aqui pra mim, que eu não vou passar esse perrengue. Eu preciso de uma coisa que seja rígido, que consiga o meu bebê ficar aqui e não afundar, que ele não solte a pega porque afundou a almofada, né? E aí foi quando eu fiz e postei no grupo. Falei, gente, aqui foi a solução do problema, porque eu tava lá o tempo todo reclamando, né? Reclamava, o tempo todo reclamando. Ninguém devia me aguentar mais naquele grupo. Aí foi quando eu fiz a almofada, e aí veio a Daisy, de Pernambuco, que as filhas dela são muito parecidas, é a mesma idade, assim, tem uma semana de diferença. Ela falou, Verônica, me faz uma pra mim. Aí eu falei, gata, é caro pra caralho, a espuma é cara, a espuma custa quase R$ 300 essa espuma. Não tenho. Eu falei, beleza, faço pra tu. Fiz, falei, mas tu me manda o dinheiro, porque eu não tenho esse dinheiro pra fazer, porque eu tava vivendo, que eu ainda trabalhava CLT, né? Falei, não tenho como fazer uma fatura de presente, mas manda o dinheiro. Ela me mandou o dinheiro, eu fiz. Aí achei uma costureira na rua lá de casa. Falei, faz essa capa aqui pra mim. Aí a mulher fez e eu mandei. Aí Daisy postou. Daisy postou e aí começaram as pessoas a me pedir. Aí eu falei, cara, pode ser. Aí foi quando elas começaram a me pedir. Eu vendia vendia duas, né? Vendia três, não ganhava muito dinheiro, mas eu falava, cara, mas se eu vender uma por dia, R$ 100 por dia, já é mais do quanto eu ganho trabalhando no meu emprego. Então, assim, pô, uma por dia de repente rola, sabe? Mas era aquilo, né? Tinha toda a produção. Eu tava com duas crianças pequenas, né? Na época, eu tava morando na casa da minha mãe. Então, assim, como é que eu vou mexer com espuma, sabe? Cortar coisa, ter faca, uma mesa, sabe? Então, assim, tudo foi. não era só almofada, né? Era. Não, não, era tipo uma maluquice, uma maluquice. Ah, não, agora, além de ter duas, eu resolvi empreender. Né? Mas foi isso. Aí, quando elas fizeram 11 meses, eu falei, cara, se eu colocar a energia que eu coloco aqui, né, essas 10 horas que eu fico trabalhando para outra pessoa, eu começar a vender na internet, de repente rola, porque nasce gêmeos todo dia e essas almofadas são muito ruins. E aí foi isso. E aí eu abri o meu Instagram. E aí eu tive várias crises de existência, porque você compartilhar a sua vida, você tá ali se dispondo a que outras pessoas deem palpite, né, na sua vida. E aí o meu problema foi que as pessoas começaram a falar delas, né? Ah, que lindo! Lá, lá, lá. E aí na minha gravidez eu tive muito medo de sequestro. Por quê? Eu vi. São 16 horas. Durante a minha gravidez, eu vi Nazaré Tedesco, sabe? Qual o nome da novela? É... Ah, esqueci o nome. A mulher roubava bebê. Enfim, ela roubou o bebê e não sei o que lá e tal. E eu ficava, mãe, não importa. Gente, não que você falou Nazaré, eu lembrei da Avenida Brasil, mas não, é antes. Mas me veio essa Avenida Senhora do Brasil. Destino, Senhora do Senhora do Destino. Destino, isso mesmo. E aí eu fiquei desesperada. E aí eu entrei num buraco na internet, que eu adoro buraco da internet onde eu posso ficar doida da cabeça, que é
Sim, pessoas roubam bebês. Pessoas roubam bebês a todo momento no mercado. Você abaixa o papel. Aí eu comecei a receber, aí eu recebi esse vídeo de um roubo dentro do Presunic, que a mulher abaixou, pegou o negócio embaixo, voltou, a criança não estava no carrinho. Aí depois vem pelo circuito interno que a criança foi passar de 4 mãos, já estava lá fora. Enquanto a criança estava lá fora em 1 minuto, a mãe estava assim, gente, minha criança sumiu. E eu assim, fudeu. Não, como é que eu vou fazer? Não vou mais conseguir viver minha vida. Aí também entrou nesse buraco na gravidez do sequestro, do roubo. Eu falei, mãe, você tem que ficar do lado dessas crianças. Você não sai delas. Não importa o que acontecer comigo. Você cola nelas. Aí tem uma foto da minha mãe assim no berçário, assim, ó. As crianças lá e lá. Porque eu, né? Meu parto roubado, eu fui com uma cesariana de emergência que demorou 3 horas, E qual mas foi a justificativa? Elas serem gêmeas? não, menina, eles me enganaram. Aí, isso eu fui muito enganada mesmo. Eu descobri só 10 meses depois que eu fui enganada. Falaram que eu tava com pré-eclâmpsia. O que aconteceu Hum. foi, era, né, dia 10 de novembro, um calor absurdo, porque naquele ano de 2017 fez um calor absurdo. E eu cheguei pra consulta, que começou, era exatamente no dia que eu fiz 38 semanas de gravidez. Eu cheguei lá e no caminho eu dei uma atordoada, sabe? Tipo, minha vista deu uma escurecida. Cheguei no médico e falei, olha, minha vista acabou de dar uma escurecida. Aí ela foi e testou minha pressão, era 14/8. 14/8 não é pré-eclâmpsia ainda, né? Como é que é a aferição de pré-eclâmpsia? São duas aferições de 14/9, né? Você tem que ter mais de 9 ali no rolê. Aí ela falou, olha, Verônica, se você passar mal de novo, se a sua vista escurecer de novo, eu te aconselho você ir para emergência, né? Porque também é um dos da alta pressão, né? Você vai perdendo a sua visão. E aí você grávida realmente é um estágio crítico que você precisa ir. Enfim. Aí beleza, no caminho de volta para casa foi tudo bem. De tarde eu comecei a me sentir mal de novo. Senti mal, senti mal. Eu não estava conseguindo comer, porque estava muito calor. Qualquer coisa que eu comia me dava vontade de vomitar. Eu tava passando mal, meus pés estavam muito inchados. E aí eu fui para emergência. E aí eu já fui para emergência assim, né? Tipo, não acreditando que eu ficaria internada, até que eu não levei nada. Eu fui bem ingênua, bem linda, que às 38 semanas, passando mal, com a vista escura, mesmo sem a avaliação de pressão em 14/9, com 3 aferições, eles não iam me internar. E aí foi isso que aconteceu. Deu mais uma 14/8, né? Ligaram para a médica, ela falou: olha, já tinha dado uma 14/8 mais cedo, aí agora outra 14/8, vamos internar e você vai para uma cirurgia de emergência. Eu internei às 7, eu só fui operada quase meia-noite. Então, assim, que emergência é essa que você demora 3 horas para acontecer, né? Então, só que, assim, eu não percebi isso no momento, eu nem me questionei sobre isso, né? Sim. E aí foi quando eu fui fazer um curso de doula, que eu falei, vou, né? Eu tava ali inserida na amamentação, eu já tinha feito vários cursos capacitantes delas, né, para dar amamentação, porque era isso, eu queria muito amamentar. Então eu falei, cara, eu vou ver o que que as pessoas que vão me ajudar estão aprendendo, porque aí eu consigo continuar amamentando. Eu fiz o curso delas, o primeiro, né? Elas tinham 5 meses, que foi um pouquinho antes de eu voltar a trabalhar, porque eu falei, pô, de repente eu consigo uma nova profissão, né? Nesse meio do rolê. E aí foi isso. Aí eles me internaram com essa premissa de pré-eclâmpsia, quando na verdade eu nunca tive pré-eclâmpsia. Eu tive alguma outra coisa. Que poderia ter internado, que poderia ter ficado em observação, que poderiam ter me medicado, né? E não me operado. Né? Então, quando eu falo que. Aí, quando eu entendi isso, eu fiquei revoltada. Eu falei, como assim? Como assim me enganaram nesse nível, sabe? Tipo, porque mesmo eu estudando, eu não tinha essa consciência, tipo, mesmo tendo uma doula, é difícil ter essa consciência de tipo, não, pré-eclâmpsia são só 3, e eu tive, né, doula, ela não conseguiu chegar a tempo, porque ela tava num outro parto. Aí eu falei, não, fica tranquilo, eu vou só pra emergência e não vou me operar. Ela, Verônica, tem a doula backup. Eu falei, não precisa, eu tô falando sério, não vai acontecer nada, não vai nascer agora, não tô nem, eu sentia pródromos só. Então, eu sabia, meu corpo tava ali dizendo pra mim que não ia acontecer, mas eu tava ali, era muito calor, enfim. Me roubaram assim. E aí, quando elas O... nasceram, elas só vieram. Ai, desculpa. Não, não. Só te contar uma coisa. Nós estávamos em Helsinki a semana passada e tinha um pediatra dinamarquês conversando comigo e o Jack. E
ele perguntou sobre a amamentação no Brasil, estava falando, e o Jack pegou e falou, né, que os dados, que o número de cesariana no Brasil, infelizmente, era o segundo maior do mundo, né, a gente perde só para a República Dominicana, e colocou o número. Na hora que o Jack falou, né, que a gente estava em torno de 60%, você precisa ver o pediatra, ele olhava para mim e falava assim, mas por quê? Mas por quê? Eu queria entender, né, mas as mulheres não são saudáveis? Ele assim, aquilo não caía para ele, por que que no Brasil tinha tanta cesárea. Então, na hora que você estava falando aí, me veio isso, trazer isso também. E você lembra o que você ia falar? Que infelizmente eu te cortei. Lembro, elas nasceram, né? E aí elas vieram pro meu peito só 18 horas após o parto, após Era uma o outra pergunta. nascimento, né? Que eu ainda A até. Golden Hour. Não, não tive nada. Não tive nada. Me tiraram tudo. Me roubaram tudo mesmo, assim, sabe? Eu vejo as fotos que o padrinho delas, meu melhor amigo, ele tava lá e ele tirou fotos assim. E depois que eu vi, eu falei, parece que elas estão mortas, sabe? Assim, é revoltante ver, sabe? Aspiraram. Elas tiveram a pegar 9 e 10 e aspiraram elas. Colocaram um colírio de prata nelas. Todo o meu plano de parto foi ignorado, totalmente ignorado. Elas só vieram mamar 18 horas depois do parto, da cesariana, da cirurgia, nascimento, enfim. É tão encrunhado na gente, né, Virgínia, chamar a cesariana de parto, que nem eu, que estou há 6 anos repetindo que não é, né, no discurso às vezes vem porque é tão intrínseco, assim, sabe? De tipo, caralho, roubaram meu parto, sabe? Me submeteram a uma cirurgia, submeteram as minhas filhas à fórmula, deram uma madeira para elas e eu falei, não dá, não dá, não dá. E aí eu descobri que veio porque elas vieram pro quarto 18 horas depois, e aí a enfermeira falou, nossa, que sorte! O seu bico do peito é igual a mamadeira, vai pegar rapidinho. Eu olhei e eu falei, como assim? Eu falei, o que que elas tomaram até agora? Onde é que elas estavam, sabe? Porque me jogaram na UTI com uma sonda no meu grelo sozinha. Minha mãe não podia entrar, ninguém podia entrar. Eu tava tomando banho, saía sangue. Eu lembro de eu acordar no centro, na UTI com a barriga ainda, né? Porque, tipo, saiu, mas não vai embora. E aí eu acordei, eu olhei ao meu redor e falei, caralho, cadê minhas crianças? Elas estão aqui dentro ainda? Será que eu sonhei? Eu tava tão grogue, eu tava, sabe, tão fora, assim, da casinha mesmo, que eu ficava, caraca, cadê minhas crianças? Aí foi quando aí eu consegui chamar alguém, essa pessoa me deu meu telefone, que também tava longe de mim, e aí eu consegui falar com a minha mãe, era tipo assim, já 4 horas da manhã, elas nasceram tipo meia-noite. Eu só consegui falar 4 da manhã, também não sentia minhas pernas, uma dor de cabeça absurda. Tava com fome, não conseguia comer, parecia que a comida não rolava, sabe? E aí no dia seguinte foi isso, 18 horas, só que elas vieram, e aí foi quando elas falaram: ah, não, mãezinha, você tá aqui a fórmula. Mãezinha. É, pra quê que elas foram falar isso? A minha mãe ficava desesperada, ela, Verônica, por favor, não arruma confusão. Eu falei, eu vou quebrar tudo aqui se me chamarem de mãezinha de novo. Eu vou quebrar tudo. Eu fiquei enlouquecida, Virginia. Olha, enlouquecida. Foi uma coisa assim que eu falo, cara, não recomendo pra ninguém ter filho, porque eu acho que a gente esquece, né, que a gente é natureza, que a gente tá aí num híbrido cultura que falaram pra gente e tal, que a gente vive em sociedade, é óbvio. Então a gente esquece que a gente é natureza. Eu queria lamber aquelas crianças, eu queria cheirar e tiraram elas de mim, né? Então, assim, era o meu corpo ali falando: cadê? Cadê o que estava aqui dentro? Cadê? O que aconteceu? Morreu? Eu tenho que entrar em luto? Meu corpo vai parar de produzir leite? Então, assim, o corpo fica na dúvida, o corpo fica esperando, né? Sim. Aquele ser que saiu dentro dele. Porra, eram dois. Então, assim, o que aconteceu? E aí a minha cabeça estava isso. Quando, beleza, nasceu tão bem. A minha mãe, Verônica, me obrigaram a sair. Eu falei, não sei se essas crianças são minhas, então. Se não são minhas crianças. Ela, Verônica, ninguém vai roubar suas crianças aí dentro da perinatal. Eu falei, pelo amor de Deus, mãe, volta pra cá, não sei o que, ia ficar com elas, não sei o que lá, enfim. Aí foi isso. Vieram, mamaram, e aí começou a minha saga da pediatria, porque também depois eu fui saber, eu falei, cara, por que eu não procurei um pediatra antes? Porque eu ia sair do hospital, bem linda, ia lá no pediatra, né, e conversava com o pediatra, mas não. Aí eu comecei a procurar um pediatra, então foi horrível, porque era aquilo, meia hora de carro, era aquele choro absurdo de duas crianças presas numa cadeirinha, meu peito não é elástico, né, para colocar um para cada lado e amamentar, não podia pegar,
E era aquele inferno, aquelas crianças gritando e procurando pediatra, e eu puta, porque eu já tinha entendido que tinha uma cultura do desmame, que ninguém ia me ajudar a amamentar, e todo lugar que eu ia, minha filha era desnutrida, uma não mamava bem, a outra mamava, o problema era o leite, mas uma estava bem, a outra estava mal. Então eu tinha que praticamente fazer uma pós-graduação, que foi o que eu fui fazer, para entender a curva de crescimento, porque nenhum médico conseguia me explicar. E aí eu entrei nessa, né? Tipo, comecei a, tipo, vou entender para poder questionar, para poder, né, alguém me dar alguma explicação de alguma coisa. E aí eu acho até significativo, né, na minha história, que é assim, as minhas amigas que tiveram filhos antes de mim amamentaram até 6 meses, misto, com fórmula, bicos e tal. E todas as minhas amigas que vieram depois de mim, nenhuma usou bico, nenhuma usou mamadeira, né? E eu falava, caraca, ser minha amiga é quase um peso, né? Que elas falavam, Verônica, não sei o que, não. Eu falei, você que se vire com esse negócio aí. Porque, né? E tipo, às vezes tem uma amiga minha, a Mônica, que é do Brigadeiros da Nina, maravilhosa, que a gente viveu muito tempo junto ali no mesmo condomínio. E na verdade, ela casou com um dos meus melhores amigos, o Anderson, né? E aí, o primeiro filho, ela deu mamadeira, deu chupeta e tal. E aí as pessoas me perguntavam, como que você é amiga da Mônica se ela dá chupeta e mamadeira pros filhos dela? Eu falava, gente, mas não tem nada a ver com isso, né? Tipo, ela faz a escolha que ela quiser da vida dela. E aí a Mônica teve outro filho depois, e não deu chupeta, não deu mamadeira, a criança mama ainda, tal, aquelas coisas. E aí as pessoas falando, porque a Mônica agora não dá, porque é muito pesado ser sua amiga e não sei o que lá. Eu falei, gente, mas ela escolheu as duas coisas diferentes, ela fez as escolhas delas, sabe? Então, eu acho que essa minha forma de falar, a forma às vezes assertiva, às vezes tipo, direta, às vezes sem fazer muito rodeio, fala assim, você está julgando aquela mulher. Eu falo, não, só tô falando aqui o que eu acho, né? Aí as minhas amigas falam, então bota uma hashtag veronicidade, pronto, você assume que essa é a sua verdade, pronto. Eu falo, tá bom, pode ser também, pode ser. Mas é isso, eu acho que eu trouxe muita, junto comigo, assim, eu passei muitos problemas, né? Minha gravidez foi de risco, eu fiquei muito tempo, é, é, diziam que eu estava tendo um aborto e me mandavam enfiar outra gestante na minha perereca, e depois eu fui saber que o gestante não tem evidência, então, assim, se eu estava tendo um aborto que inclusive acho, né, que isso pode ser provável, embora nunca tenha aparecido nenhum exame meu, a minha filha Bia, ela desenhava nas paredes 3 bebês dentro da barriga, e uma vez eu perguntei, eu falei, o que é isso aqui, querida? O que está acontecendo? Ela era o nosso irmão, ele foi embora, ele era muito pequenininho. Vários desenhos na parede, sabe? Ela sozinha. Ai, o que é isso aqui, Bia? Ah, isso aqui era o sangue da sua barriga. Mãe, tinha muito sangue lá, sabe? Tipo assim, memória, Gente, né? Elas tinham A Bia, assim, a Alice nunca fala nada. A Bia só ri. A Alice só ri. A Bia que fala, não, tinha sim, tinha um bebê lá, não sei o quê. Então, assim, de repente eu perdi. Ainda graças a Deus que essa criança outra foi embora, porque, gente, não ia dar certo. Não ia dar. Fico pensando, se as pessoas têm mais de 3 filhos, como que amamenta, gente? Bota ali, bota para revezamento de teta, revezamento. Botam aqui, tira aqui, ó, imagina. Desesperador. Perdi o seu áudio, não tô te ouvindo. Não, não te escuto. Também não. Não te escuto. Não escuto. Virgínia Ferreira está se conectando ao áudio. Áudio ligado. agora sim? Ah, Sim, ótimo. Desculpa, desculpa. Mas vamos lá. Gente, mas que interessante, então, essas memórias, bem né? bacana. É, Verônica, vou te fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo. Primeiro, uma coisa que eu achei muito interessante no seu livro, acabou que eu acho que eu deixei lá na clínica, porque eu queria tirar uma foto para você lá, vou tirar ainda, viu, na frente do Centro Internacional de Amamentação, mas uma parte que você fala assim, que as pessoas, depois que você teve as meninas, todo mundo parecia que sabia de amamentação, menos você. Isso, todo mundo sabia.
tinha que amamentar assim, porque tem que comer isso aqui. Ah, porque assim não dá certo. Ah, você tem que ficar. Se você ficar aqui na sala vendo TV, as crianças ficam ouvindo, não vão dar atenção pro seu peito, tem que ir pro quarto. Me isolaram muito, sabe? Eu fiquei muito isolada, porque as pessoas. Todo mundo sabia tudo, menos eu. Ah, porque não faz assim, ah, porque faz assado, ah, porque tem que limpar assim, porque tem que limpar assado, ah, porque o banho não pode ser no chuveiro, o banho tem que ser assim. Aí eu comecei a falar, é assim mesmo? Então tá, então faz você. Faz você. Não vou fazer então, porque o meu jeito é esse. Se você vai deixar eu fazer, esse aqui é o meu jeito. Né? Eu tive até uma discussão com a minha mãe, porque ela falou, eu não consigo te ajudar de madrugada, do jeito que você quer, porque eu não tenho peito. Então, assim, eu não sei o que fazer, porque eu não posso dar chupeta. E aí, num momento de loucura, eu falei, você quer isso? Você quer dar pra chupeta? Então vai lá, vai dar chupeta. Pega lá, vai lá comprar. Aí, porque eu não tinha nada em casa, né? Não deixei nada até em casa. Pois bem, ela foi, querida. Foi e deu a chupeta pra criança. No dia seguinte, a criança veio pro meu peito, traçalhou meu peito. Estraçalhou. Mas era sangue, era dolor. Doía, doía. Aí eu fiquei só olhando, falei, e agora como é que a gente faz? Que agora nem eu mais tenho peito pra amamentar. Então, assim, ou vocês vão me deixar fazer do meu jeito, ou eu vou catar essas crianças e vou morar lá embaixo com o porteiro, gente. Porque não vai dar. Sabe? Tipo, era isso, era minha mãe falando, eu não tive leite, então se tudo bem, se você não conseguir amamentar, olha aí. Aí eu ficava olhando assim, cara, eu faço 10 anos de análise. Como assim? Tudo bem? Deixa? Tudo bem. Alimenta aí com ultraprocessado, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, gente. Estou avariadíssima. Tô viva? Tô viva, mas avariada. Avariada. Fora as ites que você mencionou no início. Eu Então acho assim, esse argumento, porque esse argumento ele é muito comum, né? sim. Eu falo que assim, o que a gente mais ouve, a gente que trabalha nessa área, são as redes de apoio falando isso, né? Mas aí, ó, amamentei 4, estão todos bem, mas peraí, qual que é o bem para você? Ninguém tá vivo? Esse foi isso, né? Obesidade, diabetes. É muito doido, né? Tipo, a gente tratar a saúde assim, né? Ainda mais sabendo, pô, olha só, eu fico pensando, se tivesse um remédio, olha, você compra esse remédio aqui na farmácia e ele vai garantir que, assim, tudo que você, assim, porque é isso, né? A amamentação ela não vai garantir que você não tenha um resfriado. Ela vai garantir, a vacina e a amamentação, para mim, elas desempenham o mesmo papel, né? Não é que você vai deixar de pegar a doença se você tomar a vacina, mas de repente você não vai ser internado. De repente, a sua Sim, sequela vai ser bem menor, né? Então, assim, tem amigas também não que desmamaram antes, né, do tempo. Então, por exemplo, não falo, porque, né, quem sou eu para falar, tá vendo? Agora desmamou, agora tá aí com otite. As pessoas não fazem relação, né? Tipo, nunca teve otite, desmamou, tá tendo otite. Mas olha só, Verônica, então a amamentação então não vai prevenir a otite? Enquanto você estiver amamentando, vai. Né? Depois disso, ele vai ficar suscetível. Né? A imunidade não vai durar para sempre. Né? Então, assim, mas de repente ele não vai ter uma otite que, pô, vai fazer ele ter que operar o ouvido. Vai ser uma otite mais branda, não vai sentir tanta dor. Às vezes vai ter otite, não vai nem saber. Né? Só vai sim. saber quando estiver muito mais alterada. Então, assim, são várias relações que a gente não faz ao redor da vida. Por que será que eu tenho vontade de ficar assim, ó? Tô nervosa e morro minha unha. Por quê? Porque a minha necessidade de sucção na minha infância não foi suprida, né? Ou ela foi suprida pela metade com a chupeta, por exemplo. Então, o que é sucção, né? Tipo, eu fui perguntar, para que serve a sucção? Sucção faz as sinapses neurais, por isso que ela é ligada ao QI maior. Criança que mama mais é mais inteligente. Por quê? Porque recebeu mais leite? Não, porque ela fez mais sinapse, né? Porque ela fez mais junçãozinho dos neurônios ali, ela consegue ter uma capacidade cognitiva maior. Como que alguém pode pensar em ter isso, né? Também eu acho que aí entra um lugar de julgar o que o outro vai fazer pela outra pessoa, né? Então, na minha concepção, é muito doido que uma pessoa, qualquer que seja, homem, mulher, tenha um filho e vai falar assim: não, foda-se a saúde dele. Ele que se vire, ele é um ser humano, outro ser humano, não sou eu, sabe? Então, assim, eu acho que é de um egoísmo tão grande que aí eu acho que quando eu dou a minha opinião pessoal da vida do outro, né, isso passa até a ser um pouco violento. Mas eu não consigo, real, Virginia, é uma coisa que me afeta, e eu não sei quanto tempo isso ainda vai me afetar. Esse assunto, assim, de tipo, caraca, você tem uma oportunidade que aquela outra pessoa, sabe, tenha saúde, que é a única coisa que a gente não pode comprar.
sabe? E você pode fazer isso, você pode ajudar essa pessoa a ter uma saúde melhor pro resto da vida dela, né? Então, assim, quando eu entendi isso, não tinha mais sentido qualquer outra coisa, né? E aí eu pensei, beleza, como é que eu continuo, né? Como é que eu ajudo essas duas pessoas que estão aqui sob minha tutela, porque é isso, elas são tuteladas por mim, elas comem o que tem na minha casa. Então, assim, elas comem tudo? Elas comem. Elas tomam leite? Não, porque não gostam. Comem besteira na rua? Comem, mas na rua. Aqui dentro de casa elas comem fruta, elas vão ter a alimentação delas de acordo com aquilo que eu acho que, cara, a amamentação, ele é o início, né? Ele não é para sempre. Você não vê aí pessoas mamando, igual falam, então nunca vai deixar de mamar. Vai deixar, óbvio que vai. Vai ter um momento que essa criança não vai querer nem mais olhar para minha cara. Vai falar, mãe, você é chata. Ai, que saco. Então, assim, é tão pouco tempo, Sim. e ao mesmo tempo é um tempo tão infinito que você fala, caraca, isso não vai ter fim nunca. Sabe? Que aí às vezes eu fico, cara, é uma mudança, eu acho, de sociedade, sabe, Virgínia? Não é uma mudança é, individual. É uma mudança social mesmo, né? As pessoas entenderem a importância de amamentar, a importância, né, da rede de apoio, a importância de se criar coletivamente, né? Eu acho que com as minhas filhas, a chegada delas, e eu não amei, olhei e falei, caraca, eu amo. Eu olhava e falava assim, pelo amor de Deus, eu quero sair correndo. Sabe, eu olhei pra cara da minha mãe e falei, não era pra eu estar feliz, mãe? Aí ela falou, então, vê que não é bem assim. Eu falei, em qual momento vocês vão contar a verdade? Sabe, essa é a minha vontade. Qual momento? Qual momento vai ser honesto essa relação? Sabe? E A aí eu falei assim, romantização, né? tipo, eu sou mãe solo, não tem nada de romântico, sabe? Não tem ninguém ali. No dia a dia eu tenho amigos, eu tenho rede de apoio, eu tenho pessoas maravilhosas que, pô, hoje em dia eu aprendi a pedir, sabe? Eu pedi, eu falo, não, eu não posso, eu não quero mais ficar sozinha. Eu não quero. Eu não quero um segundo ficar sozinha quando eu estiver com elas. Quando eu estiver sem elas, eu quero ficar sozinha. Mas quando eu estiver com elas, eu quero ter um adulto junto comigo. Uma amiga, um amigo, sabe? Alguém junto, porque senão não dá, não tem como suprir a demanda de duas crianças, sabe? E eu acho que quando a gente não sabe falar isso, a gente vai colocar a culpa na amamentação. Eu estou exausta porque eu estou amamentando. E na verdade eu estou Chegou num ponto exausta porque importante. eu tenho que amamentar e cuidar da casa, e cuidar do trabalho, e pensar no amanhã, e tem que fazer não sei o quê, e tem que ver a vaga da escola, e tem que ver o aluguel, e tem que olhar isso aqui, e tem que ver, minha rede caiu, e aí eu não consigo mais vender almofada, e aquilo que eu falei, não posso chamar as minhas seguidoras de gangue. Não posso chamar de gangue, porque é uma incitação à violência. Eu falei, querido, Meu Deus. tudo que eu faço é uma incitação à violência. Eu sou o quê? Eu sou uma louca, porque eu sou o quê? A incitação à violência é a pornografia, a nudez. Eu sou. Então, assim, né? Tipo, é impossível dar conta de tudo, né? E assim, eu dou conta de tudo há muito tempo. E eu acho que todas as mães dão conta de tudo, né? E a gente fala, não, é impossível dar conta, mas a gente dá. Do jeito que dá, pela metade, queima um feijão enquanto tô ali mamando. Então, assim, quantas vezes eu queimei comida, queimei panela, quase botei fogo na casa, né? Porque eu tava ali amamentando e fazendo comida ao mesmo tempo, porque, tipo, nos 15 minutos que elas vão dormir, eu tenho que comer. Então, assim, estar sozinha é muito ruim, né? E às vezes o que eu vejo das minhas amigas, por exemplo, que eram mulheres casadas, elas estavam sozinhas também, né? Então, assim, eu ficava, caraca, tipo, então ser mãe solo às vezes até é melhor, porque você pode chamar um amigo e tal, você não conta com aquela pessoa, porque ela mais te atrapalha do que te ajuda, que tu materna, acaba maternando também, né? Porque é isso. Então, a gente tem essa dificuldade, né, mesmo de entender o trabalho doméstico como cuidado pessoal, higiênico. Então, tipo, a mulher que lava a roupa do marido, que lava a calça dele, que faz a cama, que arruma o armário. Então, assim, essas funções maternas, quando eu percebi, eu falei, cara, também não é tão ruim ser mãe solo, não. Se a outra realidade é tão difícil também, sabe? Onde você não consegue ter uma parceria com a outra pessoa, né? Então, tudo isso me construiu para ser essa pessoa falante que não para de falar nesse momento. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. De tudo que aconteceu com você na amamentação da Bia e da Alice, qual que foi o maior perrengue, aquele dia inesquecível? Lembrando que ela ainda está amamentando, né? Então pode ser algo Uhum. bem recente. Deixa eu botar. Deixa eu só colocar um negócio aqui para carregar e você me faz a pergunta de novo. Faz, faz. Porque continua.
Então, Verônica, qual que foi, na sua história de amamentação, o maior perrengue? Aquele inesquecível. Perrengue inesquecível. Eu acho que o meu maior perrengue não foi um perrengue, tá? É uma história. É pandêmico, tá? Estava em casa, bem linda. Dormimos e tal. E eu, assim, eu trabalhava muito com a internet, né? Eu trabalhei muito com a internet na pandemia, mas, assim, tava ali com todos os cuidados da casa, então eu ficava muito cansada. E eu tinha um quarto, era tudo colchão no chão. Eram 2 colchões de casal e 2 de solteiro. Era um quarto de colchão mesmo. Então, o que acontecia muitas vezes era, eu deitava ali e elas estavam ali brincando, né? Tipo, são 2. Eu falo a loucura, Virgínia, que às vezes é mais fácil ter 2 bebês, porque os 2 bebês interagem. Se você tem um bebê só, ele vai interagir com você, e você não tem 1 minuto de paz. Então, ter 2 bebês acaba sendo mais fácil. Mas essa é a maior maluquice que eu já falei na minha vida. Fica aqui registrado. E, enfim, eu deitei ali, elas mamando. Eu sempre estava sem roupa, né? Eu era vizinha pelada de todo mundo do meu prédio. E era isso mesmo, o porteiro chamava. Eu morava no primeiro andar, então o porteiro falava, apareceu, oi, tudo bem? Com os peitos fora. E as crianças, não sei o que, não. Então era isso. Então eu estava sempre com os peitos fora. Deitamos para dormir e tá, era de tarde, assim, né? Mamaram e eu dormi. E de repente eu acordei com um cheiro de merda. Um cheiro de cocô. Quando eu olhei, elas tinham tirado. Era aquele cocô de antes da introdução alimentar. Não, mentira. Era um cocô de depois da introdução alimentar e era cocô em mim, cocô na parede, cocô nelas, cocô em todos os lugares. Elas tiraram a fralda e passaram cocô em todos os lugares. Eu, inclusive, falei disso na internet, mostrei sobre isso, né? Mas, enfim. E elas queriam mamar, ao mesmo tempo que eu tentava limpar as coisas. Então, tipo assim, eu tava pelada, tipo, tirando lençol, não sei o quê, esfregando a coisa na panela, e elas assim, mamãe, mamãe, e tentando pegar no mamar, e eu assim, cara, eu tô tudo sujo de cocô, não tem ninguém pra me ajudar, é pandemia. Foi o maior perrengue que eu passei, porque assim, não tinha ninguém pra lavar a roupa pra mim, eu tinha que lavar aquela roupa cheia de cocô de criança, e tava fedendo, e era um cheiro de comida, porque cheiro de cocô de leite materno é show. É show. Depois que elas começam a comer, é que dá merda. E era aquilo, assim, sabe? Aquele monte de merda, aquela coisa horrorosa. Acho que foi o maior perrengue que eu passei. Acho que o outro perrengue também, sempre tem uma treta no meio, obviamente. Eu tava aumentando na rua, e aí veio um guardinha de um centro comercial e falou pra mim que eu não podia aumentar ali, porque as pessoas estavam olhando. Aí eu falei, bem, então elas parem de olhar, porque eu vou continuar aumentando. E aí chegou Maravilhosa. uma hora no meu lado e falou: sabe o que que você parece? Você parece uma gatinha. Aí eu, uma gatinha? Ela é, com um montão de filhotinho assim, parece um bichinho. Ai, Oi. ai. E foi bem naquela semana que apareceu algum rolê de tapa a criança com paninho, sabe? Ah, sim. Aí acho que as pessoas estavam animadas em falar isso para as nutrizes quando eles vinham na rua, porque era basicamente isso que ela me mandou fazer. Ela tem tampar, você já viu que tem um negócio que você bota assim, ó, e você fecha. Aí a minha mãe já desesperada, né? Que minha mãe sabe que eu respondo, que eu falo, que eu grito. Aí eu só olhei pra cara dela e falei, você pode colocar em você. Pode colocar em você. Ah, isso aqui, assim, sabe que você pode fazer também? Não posso falar palavrão? Pode falar, por favor. Você pode enfiar tudo que você tá falando no seu cu. E era uma senhora, sabe? Era uma velhinha. Eu não precisava ter falado assim com ela, Virginia. Inclusive, senhorinha, se você me escutar, não precisava, não precisava. Mas ela precisava me perturbar, falar que eu era um bicho. Foi até assim que eu fui parar na Fátima, né? Na Fátima Bernardes, porque era o rolê do paninho. E aí eu fui contar que a mulher virou pra mim e falou que eu era uma gatinha, parecia que eu tinha uns filhotinhos assim, mamando. E aí foi isso, mas aí realmente eu me retirei do lugar, né? Porque aí começou todo mundo a falar, minha mãe começou a ficar irritada, minha mãe é muito nervosa assim com as coisas, né? Ela era. Agora ela não é mais, agora ela é maravilhosa. Mas na época ela também ficava muito irritada, ela também ficava muito afetada, né? Com as pessoas se metendo na minha alimentação, que eu já tinha combinado que ela não ia mais se meter. Então, assim, foi aquela doutrinação na família. Eu fiz reunião e falei: olha só, a minha vontade é essa. Beleza? Beleza. É isso que vocês têm que fazer, ok? Ok. Diferente disso tá errado, ok? Ok. Então, assim, né? Tipo, eu tive que me impor muito para conseguir amamentar dentro do meu próprio núcleo.
né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade também, porque muitas vezes eu escutei de tipo, ah, beleza, mas assim, desse jeito eu não vou te ajudar. Então, eu fico sem ajuda, né? Então, eu tinha que ceder algumas coisas, né? Então, assim, elas iam para casa da minha mãe, aí a alimentação não era, tipo, do jeito que eu gostaria. Era papinha. Beleza, mas é lá. Lá é assim, aqui não é, né? Então, assim, eu fui cedendo algumas coisas para poder ter ajuda, né? Mas eu não abri a mão da amamentação até hoje, né? Eu amamento a Alice ainda, a Bia parou de mamar. E descobri que ela parou de mamar por conta dos molares não, dos dentes, né? Que começaram a ficar mole. E na literatura é isso mesmo, né? Por volta dos 6, 7 anos, a criança desmama por conta dessa mudança orofacial. Então, o dente mole impede ela de conseguir fazer essa sucção. O que não acontece com a Alice, que mesmo ela também, com os mesmos dentes que estão moles, ela consegue mamar, né? A E aí também, individualidade, né? e aí foi isso também que eu descobri, né? Tipo, a Bia sempre foi um bebê de linha preta, a linha mais temida pelas mães. Ela sempre foi ali, e eu sempre confiei muito, que eu falei, mano, ela mama pra caralho, ela não tá desnutrida. Ela é magrinha, né? E, e eu sempre achei assim que ela ia mamar mais tempo do que a Alice. E foi totalmente o contrário, né? E aí, um dia no dentista, com 3 anos, ela falou: Verônica, você sabe que ela tem a língua presa. Eu falei: não. Ah, ela tem muito a língua presa. E eu falei: caralho, eu nunca fiz o teste da linguinha nelas, porque elas sempre mamaram, né? Então, assim, nenhum profissional viu a língua presa da Bia. Né? Então, assim, ela mamou com a língua presa. Eu sei completamente a diferença delas. Por exemplo, a Alice, ela tinha uma força muito maior. Então, ela mamava, ela, tipo, acoplava ali o bico e mamava. Mamava. A Bia não, a Bia mamava, parava, mamava, parava, mamava, parava. Então, quando ela, por exemplo, ia para o peito da Alice, ela se engasgava, porque era um fluxo contínuo. E aí, quando a Alice ia pro peito onde ela mais mamava, né? Porque me mandaram ter peito para cada uma e eu tenho raiva disso. A Alice ia pro peito da Bia, ela ficava puta, porque ela falava: caraca, eu mamo um pouquinho, puxo e não vem. Né? Então, assim, até a puxada dela me machucava, porque era muito mais forte do que a da Bia. Né? Mas foi isso também que fez ela conseguir mamar com o dente mole também. Então, assim, são tantas variáveis, sabe, que eu só consigo ter acesso porque são duas. Porque se eu só tivesse a Alice, eu só a Bia, não tinha como fazer, né, essa uma análise, né? Uma comparação meio. É que também não dá para comparar, mas caraca, existem essas realidades muito diferentes, né? De uma mesma pessoa, com a mesma mãe, da mesma barriga. Então, assim, Sim, né? A amamentação ela é muito diversa, é muito doida, mano. sim, sim. Não, e é interessante porque quem está nos ouvindo aqui, Verônica está falando de duas. Existem É, diversas nuances, sim, né? Então, que é importante ser observado, ser analisado e ser respeitado, né? sim. Principalmente. Verônica, nosso tempo já está, né, no finalzinho. Verônica tem que buscar as meninas na escola. Então, fala um pouquinho agora do seu livro, da almofada, que continua, né? Continua. Inclusive, tá, gente? Eu quero deixar aqui, quem é minha aluna sabe, quem é meu paciente também sabe que eu sempre falo das almofadas da Verônica. Eu vou até falar como fisioterapeuta, agora como consultora eu sempre indico. Mas uma das coisas que eu sempre observo em almofada é a questão, né, da mãe soltar ali, poder soltar os braços, relaxar os braços sobre a almofada, que não adianta nada ter uma almofada, como a Verônica falou lá no final, lá no início, né? Não adianta nada ter uma almofada e precisar de colocar mais outras para dar altura, né? Então, assim, Sustentar. super indico. Já mostrei aqui várias vezes. Aqui não, já mostrei no Instagram várias vezes. Vou Fala um pegar pouquinho ela, do seu. peraí. Vou pegar. Então, é interessante, né, gente? Verônica desenhou, desenhou a partir da necessidade dela. Aqui eu fiz, ó. Ela, ela tem umas bordas aqui, ó, né, do ladinho. Bordas de segurança, para não acontecer com Eu, vocês o que aconteceu com a Verônica. ela fecha atrás. E uma das dúvidas da almofada tem que encostar a barriga. E as pessoas falam, botei aqui. Senta na cadeira, né? A pessoa senta. Aí ela vai e bota a almofada.
E aí encosta na cadeira e não encosta na barriga. Mas tem que encostar. Porque aí quando você encosta, o peito fica na bandeja. Olha só que coisa maravilhosa. E aí o bebê consegue mamar e não soltar a pega, né? Sim. Então, tipo... E ela é E, ótima. por exemplo, foi interessante você contar a história, porque é uma coisa muito comum também, essa dor nas costas. Eu falo muito sobre isso, eu pego muito, por ser fisioterapeuta também, Verônica, eu pego muitos casos de mulheres com dores absurdas, né? Mulheres, inclusive, com artrite reumatoide, e a gente sabe da exacerbação no pós-parto, na amamentação. Então, é muito importante que nesse momento tenha esse apoio, mas esse apoio correto, né? Para relaxar, para poder relaxar de verdade. Porque é isso, né? Tipo, eu lembro, assim, eu fiquei muito tempo, né, amamentando sentada. E era isso, era a coluna doendo, era, tipo, toda torta, eu não sabia o que fazer. Tipo, aqui eu consigo coçar minha virilha, né? E eu vou fazer com dignidade. Eu acho isso. A gente fica muito nessa, tipo, caralho, mas é o mínimo de dignidade. Parece que a gente perde tudo, né? A gente tá demandando, a gente tá cuidando de outro ser humano. Né? É muito doido criar outro ser humano. Cuidar de outro ser humano, alimentar outro ser humano, né? E o meu livro, ele nasceu assim também. O meu livro, ele é um... Eu comecei a escrever no Instagram, né? Tipo, eu comecei a escrever. Eu ficava ali querendo compartilhar tudo meu. É uma pena, porque eu perdi... Eu escrevia muito nos stories, né? Os stories, né, ficam lá 24 horas. Esse aqui foi um projeto colaborativo com a Zebu Mídias, que, cara, quando me mandaram o e-mail da parceria, eu falei, vocês só podem fazer isso por um motivo. Aí eles, por quê? Eu falei, porque vocês são homens. E aí vocês têm tempo disponível para pegar todo o meu conteúdo e reunir num livro. Porque eu não tenho esse tempo para fazer com o meu próprio conteúdo. E aquilo foi muito maravilhoso, assim, né? Porque a Zebu Mídias é uma empresa que trabalha colaborativamente. Então a gente pegou todos os meus textos, botou tipo tudo que eu já tinha escrito, né? Então eu dei uma escrita de novo, né? Para um livro que é Uma diferente, né? lapidada, uma lapidada. Aí fui buscar, porque é isso, né, Virginia? Tipo, eu acho que eu fiquei tão focada em conseguir amamentar que eu lia muita coisa, né? Então, assim, eu sei de estudos que eu já li. Tipo, eu tenho um estudo que tá muito maravilhoso, inclusive, se você souber dele, você me mande. É um estudo de uma mulher da Austrália, onde ela fala dos lóbulos de leite, né? Que antigamente... Dona Guedes. Então, ai, você tem? Eu Não, quero! eu tenho o site dela que ela disponibiliza todos eles. Te mando assim que a gente sair daqui. Porque ela tem um estudo que antigamente eles acreditavam que a gente tinha de 15 a 40 lóbulos de leite, né? E que, na verdade, são de 4 a 18. Isso muda muito, né? Porque, assim, você pode ter 4 lóbulos de leite grandes, ou 18 pequenos, ou 18 grandes, ou eles não seriam uniformes, né? Então, assim, isso que vai, tipo, assim, se, por exemplo, se a gente soubesse, se eu sei que eu tenho 4 lóbulos de leite grandes, eu sei que ele vai demorar mais tempo para encher, e essa criança pode demorar mais tempo para mamar e ficar irritada quando eu boto no meu peito. Mas se são 18 pequenos, de repente eles enchem de pouquinho em pouquinho, e essa criança vai mais de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, mas saber que isso pode ser, que isso existe, né? Isso dá a possibilidade da gente, tipo, se acalmar mais com o corpo, sabe? E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso buscar as referências do que eu escrevo, do que eu estudo. E foi daqui que começou isso, que eu falei, cara, as referências estão todas na minha cabeça. Eu lembro assim, né? Eu lembro aqui, lembro ali. E aí eu percebi mais uma coisa do nosso, da nossa vida social patriarcal, que a gente tem muito mais facilidade para lembrar o nome dos cientistas homens. Muito mais facilidade. Então, assim, eu falei, não, agora eu vou começar a buscar por mulheres que escrevem sobre amamentação. Né? Foi que eu conheci Gabi Buccini, enfim, aí minha vida melhorou muito. Rosemary também. É Rosemary que você falou o nome? Não, 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 é Dona Guedes. Dona Dona Guedes. Guedes. Rosemary também. Rosemary Button, o nome dela, se não me Uhum. engano, a pronúncia. Ela fala da sexualidade responsiva, né? E aí foi quando eu comecei a aplicar isso nos meus atendimentos, que eu falava assim, isso foi assim, como você introduzir esse assunto numa sociedade tabu, né? De tipo, então, se você se masturbar antes de você amamentar, vai ser mais fácil para o seu leite ser ejetado do peito. E aí, quando eu fui escrever esse livro, eu falei, cara, eu acho que eu não tenho coragem de escrever isso.
E aí foi uma questão, né? Porque esse livro ele é a segunda edição, né? Ele A é primeira foi e-book, não foi? primeira foi e-book, exato. E aí, na primeira edição, eu falei, eu acho que eu vou chocar muitas pessoas até eu escrever isso, sabe? E aí, no livro impresso, eu coloquei tudo que era tabu, né? Eu coloquei o amamentar e menstruar, amamentar e beber, amamentar e fumar, amamentar e tatuar, amamentar e gozar, né? Porque a gente acho que esquece, né, dessa sexualidade, desse prazer. E uma coisa que eu vivi muito e foi muito ruim para mim foi isso. Eu sinto, né, muito prazer em amamentar as minhas filhas. E muitas das vezes isso se confundiu na minha cabeça. Tipo, caraca, eu tô com prazer, eu tô querendo gozar. Porque era isso, eu sentia muito prazer. Então, tipo, quando eu acabava de amamentar, eu comecei a perceber o meu corpo. Eu comecei que o meu corpo ficava mais feliz para servir a uma outra pessoa quando eu estava sentindo prazer, né? Então, para mim, começou a ser muito mais fácil. E aí, quando eu comecei a falar isso para as pessoas ao meu redor, para as consultorias que eu fazia, tipo, eu tô com medo, porque a mulher sente medo de amamentar, porque ela acha que o leite não vai ser suficiente, porque todo mundo está falando que não vai ser suficiente, porque de repente, como não, se a mama fosse transparente, né? A gente ia conseguir ver, ia ser mais simples. Mas aí eu penso, mas se você goza, você também sente o seu corpo, sabe, vivo, né? Então, assim, a libido, a sexualidade, o gozar, o maternar, tudo isso que é proibido, né? O prazer que é proibido às mulheres, né? Foi escrevendo também que eu descobri sobre parto orgástico. E aí também nunca soube, mas eu tenho uma amiga, que é a Aline Sudo, que teve um parto orgástico. Eu falei, caralho, nunca soube que poderia ser. E eu pensei, por que eu nunca pensei nisso? Por que a gente não pensa nisso? Porra, se é um lugar onde o bebê, né, basicamente entrou, alguma coisa entrou ali, alguma coisa saiu dali. Então, assim, tudo vai, tudo é sexualidade, né? Então, assim, por que que a gente explora tão pouco esse prazer no nosso corpo, né? Então, assim, eu acho que a amamentação ela fez isso também para mim, ela me deu uma nova perspectiva, sabe, do meu próprio prazer, né? E com isso, eu acho que aí vai para outros lugares também, tipo, minhas filhas têm 5 anos, elas sabem a diferença entre vulva e vagina, né? Exatamente por quê? Porque eu fui depois de véia, né? Entender o que era vulva e vagina. E tudo isso eu acho que vem muito junto, sabe? A almofada ela me deu autonomia. E quando ela me deu autonomia, eu consegui amamentar e comer ao mesmo tempo, sabe? E esse livro, ele fala disso, ele fala sobre autonomia, né? E, sabe? Ele fala sobre maternidade, amamentação, informação, conhecimento, assistência, feminismo, ativismo. Então, quando eu até falei com você no começo que eu sou uma ativista, esse lugar do ativismo ele é muito pesado, né? Porque ninguém faz ativismo e militância sozinho. Então, quando eu entendi quem era o meu grupo, quem era a minha gangue, quem eram as mulheres onde eu poderia me cercar, eu consegui fazer um filme, né? Então, assim, eu criei do começo, eu dirigi um filme, eu editei um filme sobre mulheres, sobre Ah, mulheres. eu vi um dos posts. Eu não cheguei a ver o filme, mas eu vi Eu algum dos ainda vai posts. estrear, mulher. Vai estrear, vou te dar convite. A gente vai estrear ainda, é o Mãe um Retrato, né? São as realidades da pandemia na vida das mulheres. Então, lá a gente fala de tudo, né? Então, assim, eu me considero uma artista nesse lugar, né? De poder elucidar, poder trazer questões, poder denunciar mesmo o sistema onde oprime as mulheres, onde a gente não pode falar sobre a nossa fisiologia, onde a gente não consegue mais escolher, né, o que os outros acham que vai ser melhor, né? Tipo, eu não posso mais escolher por mim, eu tenho que saber o que aquela outra pessoa acha melhor para mim. E a gente tem E essa se autonomia enquadrar, né? E se enquadrar de no que os quadrar. outros. E assim, você falou uma coisa, antes de você finalizar, porque está muito bom, mas a gente não posso deixar de trazer esse ponto. O que você trouxe do prazer, né? Ele é hormonal, é fisiológico. Então, a gente está falando aí de um hormônio que é a ocitocina, e se parar para pensar, o hormônio ocitocina que faz a injeção do leite é o mesmo hormônio que é liberado na hora do prazer sexual, tá? Então, não sei se é Rosemary, se é nos textos dela que ela traz, mas se não for, eu também vou atrás, porque eu sou dessas também, tá? Que fala que a mulher ela pode reparar. Qual que é o sintoma?
nem todas as mulheres sentem isso, tá, gente? Tem esse sinal, principalmente no início, né, quando ainda tá aquela bagunça, mas quando ela consegue estar mais relaxada, né, nesse lugar que Verônica traz, eu sentia prazer em amamentar minhas filhas, né, geralmente isso exige, né, um relaxamento, não é no turbilhão das emoções, Sim, com certeza. mas é possível sim, e é mais comum que vocês imaginam. Eu também senti muito prazer amamentando a Ana, gostava muito de amamentar, e tive dificuldades, né, na época do desmame, tive toda a dificuldade, toda a questão aí, porque era prazeroso para mim amamentar sim, e é hormonal, então ela traz que, por exemplo, se você parar para reparar, é muito parecido o sinal que você tem na hora do orgasmo sexual com a injeção do leite, Sim. tá? É É, muito. e é isso, né? Tipo, a gente se prepara. Eu acho assim, né? Não vou entrar em especificidades, né? Mas geralmente, relações sexuais você tem com outra pessoa num ambiente íntimo, né? Então, assim, você tá ali num lugar, tá ali proporcionando esse prazer para você, né? E a amamentação parece que as pessoas colocam no saco de tipo assim, faz de qualquer jeito, se não der certo, você dá fórmula, né? É tipo isso, transei de qualquer jeito, se não der certo, você se masturba depois. Né? E não é isso, você está ali esperando uma troca, né? É um binômio, é uma outra pessoa. Tipo, por que não? Tipo, vamos lá, vamos ver o que é melhor para essa pessoa. Eu, adulta sou eu, sabe, Virginia? Eu acho que às vezes as pessoas falam isso, de tipo, a criança tem que aprender, a criança tem que saber, mas a adulta sou eu a adulta, sou eu que comando isso daqui, sou eu que guio esse caminho, né? Então, a amamentação ele é um trabalho de guiança mesmo, é um trabalho nutricional, é um lugar onde você desenvolve um relacionamento, Sim. né? Então, assim, é um relacionamento sempre, né? Inclusive, quando essa criança para de mamar, que é, por exemplo, a Bia adora ficar lá no meu peitinho assim, é um relacionamento, né? Eu também falo, cara, eu não gosto. Você pode parar agora, nesse momento? Você pode fazer mais depois, mas agora você pode parar? Né? Então, assim, amamentar não é tipo um bebê no seu peito, é você conversar com essa criança enquanto ela tá ali, né? É você desenvolver técnicas de conversa, de você fazer aquela criança te entender e você entender a criança, né? Então, assim, muitas pessoas falam sobre a peitolândia, né? Onde as mulheres ficam na peitolândia, tudo resolve com o peito. E, na verdade, tipo, o peito é uma estratégia, realmente, né? Num cansaço, pô, às vezes, pô, libertador aumentar, tipo, preciso fazer uma comida, mas tá geral com fome. Eu dou um peito e faço a comida, né? Então, assim, o peito, ele mais ajuda do que atrapalha. Porém, isso precisa vir de dentro, sabe? Você precisa de vir de estudo, precisa ver de entendimento, acho, de sociedade. Muito eu preciso ir buscar minhas filhas, preciso sair. Mas Ótimo. Verônica, eu falo eu assim, acho que as pessoas deveriam conversar e estudar sobre como a monogamia, tá? Ela acabou com os nossos relacionamentos, como a gente fica sozinha, isolada, sabe? A gente precisa aprender a lidar em coletivo. E coletivo, a gente precisa conversar sobre sexualidade, sim, sobre nutrição, sobre saúde, né? Porque se tem uma pessoa sem saúde no meio de todo mundo, vai todo mundo adoecer junto, né? Então, assim, exatamente. eu acho que é isso. O eixo central da amamentação é sobre saúde coletiva, né? Sobre saúde de todo mundo. Exatamente. E eu gosto muito quando você coloca isso, né? Infelizmente, acabam, né, levando para o pessoal, muitas vezes, e aí você até trouxe esse caso, né? Mas como foi sua amiga? Como você era amiga dela se ela usava bico, e tal? Gente, não é o pessoal. Eu Não acho é que pessoal. Mas é muito difícil. Eu entendo que é difícil levar pro pessoal. É muito difícil, mas a gente precisa aprender, né? sim. Precisa. Verônica, muito obrigada. Muito Ai, que obrigada bom poder mesmo. Foi falar. ótimo. Eu acho que eu vou convidar para uma parte 2, tá, gente? Porque faltou Eu várias quero coisas. falar, sabe o quê? Eu quero falar uma coisa que é muito assim, fervilhando na minha cabeça. Eu nunca falei. A gente pode conversar sobre isso, chamar mais alguém, de repente. Que é sobre como a monogamia atrapalha as relações e a amamentação das mulheres. Se a gente vivesse em não monogamia dos afetos políticos, politicamente, a gente ia ser muito mais apoiada. Perfeito, perfeito. Vamos É, combinar isso aí. vamos. Grande abraço, beijo, Gente, beijo, Virginia. tá? Peraí, vamos só bater uma foto rapidinho aqui. Foi ótimo, Mônica. Aqui, quando você Hum, tiver um tempo, me chama para. Me ouvindo? tô.
Quando tiver um tempo, me falar o que você queria me falar da gravação do vídeo, tá? Uhum. Mas eu acho que eu já entendi bem. Ah, tá. Você tem um gravadorzinho Eu, extra? Ou é telefone mesmo? não, só o celular e o computador. Tá boa. E, e eu mando para uma pessoa fazer edição só de som. Ele não tira nada. Uhum. Só, por exemplo, aquele momento que você saiu um pouquinho, que fica num vácuo, aí ele tira essas coisas. Boa. Mas ele não Ah, é maneiro. autorizado a cortar nada. Entendi. Ah, legal. Show. Tem Entendeu? que lá. Então tá, ó. Só tirar uma fotinha aqui, fazer um print rapidinho. Peraí, tô com fome. Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui da minha cara. Tentando toda hora, eu não consigo. Ai, cadê? Deixa eu continuar. Ah, tá, peraí. Então vamos lá, agora. Ótimo. Epa. Verônica, na hora que der, me manda o vídeo e eu vou te mandar também o. A gente vai conversando lá no WhatsApp, tá? Aham. Boa. Beijão, tudo de bom, Você tá? também. Tá, tchau. Tá.